eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. Vamos lá? O nosso tema de hoje é gentileza no trânsito. Então, vamos começar essa aula entendendo um pouco mais sobre o significado de gentileza. Gentileza, então, é uma característica ou particularidade de gentil, comportamento distinto em que há nobreza ou elegância, com delicadeza, amabilidade. A gentileza é uma qualidade em extinção. Exemplo, foi uma gentileza sua emprestar o livro. Gentileza gera gentileza. Como assim, professora? O trânsito de uma cidade reflete o grau de educação das pessoas e de como elas se relacionam. Temos que conviver diariamente com a lei da física que diz: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, no trânsito, alguém sempre tem que ceder. E aí temos uma imagem em que muitas das vezes a gente vê todo dia, quando a gente pega um ônibus, mas não se dá conta. Então convido você aí a refletir junto comigo nessa imagem, que também está aí no seu pet, mas é uma charge, e a gente veio aqui tentar entender. A gente vê um lugar para gestantes, deficientes, idosos e pessoas com crianças de colo. Mas, porém, o lugar é preferencialmente deles, mas não está ocupado por nenhum, e sim por um jovem, que está aqui até despercebido. E então, qual a conclusão que a gente pode tirar dessa imagem? Você já vivenciou isso aí na sua cidade? No seu bairro? Uma gentileza para o meio ambiente é o uso de bicicletas como meio de transporte nas grandes cidades. E a gente sabe que por quê? A bicicleta, ela ocupa menos espaço e também polui menos o ambiente. E aí nós vamos falar um pouco do deslocamento e das situações atípicas que acontecem. Então, a gente vai ver que tem desrespeito ao espaço dos pedestres, porque a gente pensa nisso. Ai, professora, a educação física ligada ao trânsito, como assim a senhora está falando essas coisas? A gente tem que pensar que a gente, mesmo que não tenha uma habilitação para dirigir ainda, que não seja um motorista, mas a gente tem nossa participação como pedestre. E a gente vê muito desrespeito a isso. Também o fechamento de cruzamentos por parte de motoristas. Também buzinas acionadas com fúria. E falta de respeito à faixa para ciclista, que também pode ser o caso daquele que não tem uma habilitação ainda. E para que serve, então, como a gente tem falado, falamos em outros temas referentes ao PET, falamos no alcoolismo, tabagismo, das campanhas, citamos algumas delas que são trabalhadas com esses temas que foram abordados para vocês. Então, tem a campanha também do trânsito, que é a campanha do Maio Amarelo. E para que serve ela? Busca conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes de trânsito. A cada ano, o número de acidentes nas ruas das pequenas e grandes cidades tem aumentado significativamente, ocasionando alto custo com internações hospitalares e reabilitação. E em casos mais graves, o afastamento do trabalho por danos e lesões permanentes. E aí vem uma outra imagem para que a gente possa analisar junto. O trânsito é um campo de batalha? Fica aí essa pergunta para vocês raciocinarem. Quando você está no carro com seus pais ou com outra pessoa,
como que você tem observado o trânsito ao seu redor? Essa é a campanha desse ano. Perceba o risco, proteja a vida. E aí nós temos que ter um pouco de conscientização a respeito disso tudo. Como jovens, nós podemos ser multiplicadores desses conhecimentos e incentivar todos que estão ao nosso redor. Então, quando o cidadão entende que usar o cinto pode salvar a vida dele, ele passa a usá-lo sem esquecer, mesmo nos mais curtos deslocamentos. Porque o trânsito é muito isso. A gente tem que dirigir para a gente, mas tem que dirigir para o outro também. E assim é com o uso do celular. Ponto importante, ao volante, principalmente celular e volante, com a manutenção preventiva, com o respeito à velocidade máxima permitida. E então nós temos aí alguns dados. De acordo com a OMS, as violências e os acidentes, sejam eles de natureza acidental ou não, são responsáveis por cerca de 9% da mortalidade global. A maior proporção dos acidentados de transporte terrestre é do sexo masculino, adulto, jovem e residente em área urbana. Então, nós vamos falar um pouco aqui em Minas. Nós temos um gráfico das internações hospitalares em Minas Gerais. Aí no PET de vocês têm vários exemplos desses gráficos, mas eu busquei trazer este daqui para a gente entender melhor a situação do trânsito em nosso estado. Então, a gente vê aqui que um número muito grande das internações ocorrem de motociclistas, seguido de pedestres e automóveis. É importante a gente conhecer esses dados para a gente entender como anda a circulação, já que o trânsito é um conjunto disso tudo: locomoção, pedestre, motociclista, automóveis, ciclistas e vários outros. Então vamos lá. Os fatores de riscos de acidentes. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, os fatores de risco para os acidentes de transporte incluem dirigir sob o efeito de bebidas, que foi tema da nossa aula, bebidas alcoólicas, estresse, fadiga, tonteira, excesso de velocidade, falta de uso de equipamentos de segurança, principalmente cinto de segurança e capacete, manutenção inadequada dos veículos e infraestrutura deficiente do sistema viário, entre outros. E então, gente, fica mais uma imagem aqui para nossa conscientização. Celular e direção. Você dá a desculpa que tem duas mãos, mas não percebe que tem uma vida só. Sobre o celular. No trânsito, o celular, fazendo um gancho com a imagem, o celular ele é responsável por inúmeros acidentes de trânsito. Infelizmente, ainda há pessoas que usam o celular ao dirigir. Seja para mandar mensagem, seja para falar com alguém. Não há nada tão urgente quanto a vida de cada um. Quem usa o celular ao volante está expondo a sua vida e a dos outros. Então agora, qual é o seu papel no trânsito dos centros urbanos? Bom, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse papel. Um dos papéis que a gente já falou é educação. Será que a gente pode ter um pouco de humildade? Sim, é um papel meu como pedestre, como ciclista e como quem anda com alguém dentro de um carro. É um papel de educação, que a gente já falou. Qual que pode ser o meu papel no trânsito? Um papel de respeito aos sinais de trânsito e um papel também de paciência. Então, são vários papéis que eu posso ter. Esses são alguns que eu trouxe para a gente refletir junto. E aí eu convido vocês agora, como a educação física, ela trabalha duas formas diferenciadas. Ela trabalha o corpo, ela trabalha a mente. O que eu proponho para vocês? Eu vou propor a gente fazer um jogo
tá? E nesse jogo, um jogo que a gente chamou de jogo do semáforo. Dá para jogar até 4 pessoas, mas se não tiver 4, pode jogar em dupla e vocês podem criar as regras de vocês. Lembrando que é uma sugestão e dentro do que a gente pode vivenciar em tempos de pandemia e pode ter regras diferenciadas para ficar mais divertido. É simples, mas já dá para a gente ter um pouco mais de conscientização. Então vem comigo. O que é que eu vou precisar, professor? Bom, eu vou precisar de 2 bloquinhos desse aqui, ó. Ah, professora, como assim? É aqueles pentes de ovo, aqui, ó. Aí a gente pinta ele dessa forma aqui, pode pintar dos 2 lados, mas aí a gente pinta e deixa 2 blocos lá. Se for jogar mais pessoas, tem que ter, como eu disse para você, se foram jogar 4, tem que ter mais uns bloquinhos, mais 2, tá? Vocês cortam lá bonitinho. E eu vou precisar de um dado. E o dado a gente vai colocar as cores referentes às cores do semáforo. Como que eu posso fazer esse dado, professor? Em tempos de pandemia, a gente pode usar um recurso tranquilo dentro de casa, que é o rolinho de papel higiênico. Tá? A gente separa um rolinho, aí a gente pega uma régua, divide em 3 tamanhos iguais, aí a gente vai ficar com 3 tamanhos, e aí como que a gente faz? A gente vai montar o nosso dado. Professora, como que a gente monta? A gente faz ele ficar quadradinho, dessa forma assim, ó. Olha aí se tá dando para vocês perceberem direitinho que ele fica quadradinho. E aí vocês vão encaixar. Só que tem um detalhe. Essas 3 partes, elas têm que estar do mesmo tamanho, tá, gente? Porém, se o rolinho aqui medir 9 centímetros, por exemplo, aí vocês vão dividir em 3 partes de 3 centímetros. Tem que ser certinho, porque senão na hora de encaixar o dadinho, não dá certo. E aí vocês vão começar a forma de encaixar o dado, tá? E já começa a tomar a forma, e aí vocês vão tentando encaixar aí da melhor forma, e o dado vai tomando uma forma aí, vai ficando mais firminho, tá? A forma aí, vocês têm que ir tentando de acordo com o tamanho que cortou, que pode dar errado, tá? E ele vai ficando, aí ó, já vai tomando a forma até chegar isso aqui. Quando chegar nessa forma aqui, vocês podem recortar um papelzinho, colar com cola comum, deixa secar e já aproveita para chamar alguém para jogar. Lá em casa, eu separei 3 papéis da cor assim, com um cortador próprio de bolinha. Mas se você não tiver em casa, você pode usar tampinha de garrafa PET nessas cores, tá? Como que começa esse jogo, professor? Bom, um jogo, como eu disse para vocês, um jogo simples, mas que pode entreter a todos e que a gente pode conscientizar um pouco mais. As regras é o seguinte, a gente vai jogar o dado e a cor que sair a gente coloca no bloquinho que é o seu. Aí é a vez da outra pessoa jogar. Você pode definir aí se vai ser por par ou ímpar, como que vai ser quem começa. Aí jogou novamente, a cor que saiu, aí você vai colocando aqui, ó. Tem gente que pinta esse lado de cá e coloca em cima, mas lá em casa eu joguei assim, ficou bem melhor. Jogou a cor verde vai vir aqui. Quem que ganha o jogo, professor? Quem conseguir completar as cores primeiro do lado de cá. Então, vocês vão jogando aí. Quem conseguir completar as 3 cores no semáforo, porque esse bloquinho, ele simula a cor do semáforo, como se fosse um semáforo. Então, quem conseguir completar, ganha o jogo. Então, vocês podem jogar à vontade e quando a gente começa, a gente inventa regra, a gente inventa formas diferentes, porque a gente tem criatividade. E é isso que eu quero estimular em vocês. Ok? Então, continuando lá, voltando lá para a nossa... Já vimos o nosso papel no trânsito, já vimos que a gente é capaz de brincar, de jogar com as regras do trânsito, chamar a família junto com a gente para aprender junto, pode colocar as regras do trânsito, as placas, vai ficar bem legal, bem dinâmico. E aí a gente vê que as pequenas gentilezas, elas começam quando respeitamos as regras das leis do trânsito.
E você conhece as leis? Você conhece as regras? Mesmo antes de ter uma habilitação para dirigir, somos todos pedestres, que é o que eu já falei para vocês antes. Então a questão é, por que a gente não respeita as leis? Se essas nos protegem quanto cidadãos que se locomovem nas cidades. Às vezes, quando a gente vai pro trânsito, a gente leva 3 coisas com a gente. Primeiro, os problemas pessoais. A gente fica bravo em casa, vai embora, leva os problemas. Leva a pressa, a gente quer chegar no lugar. Ah, eu quero chegar na escola rápido, que vou atravessar a rua correndo. E leva o estresse. Brigou com alguém, já quer descontar. O que eu aconselho a fazer? Embola isso aí, joga isso fora, que isso não é bom, tá? E vamos juntos lá. Seja você um responsável pelas pequenas gentilezas. Respeite as leis de trânsito e se proteja. Gentileza gera mais gentileza. E aí nós vamos para uma outra prática, que eu convido vocês também. A dinâmica do autoexame. E aí o que a gente vai precisar, professor? A gente vai precisar de papel, caneta e o desenho de um semáforo, tá? Nesse papel e nessa caneta a gente vai pensar juntos. Nós vamos escrever aí. Você que está em casa, você vai escrever no papel aí. Vamos imaginar as cores do semáforo com esses questionamentos. Então, você vai escrever aí alguma coisa na sua vida que você precisa parar de fazer. Alguma coisa que você precisa dar atenção na sua vida. E a terceira pergunta, alguma coisa que você vai continuar fazendo porque é bom, é muito bom. Então, vou te dar um tempinho aí, ó. Vou te dar 5 segundos. Já dá para colocar uma palavrinha aí, não dá? Então, pensa direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já deu para definir uma palavrinha para cada? Então, vamos lá continuar junto. A gente vai ver que temos algumas respostas aqui, sim. A gente pode pensar que uma coisa que a gente pode parar de fazer é de ficar nervoso, ficar intolerante. Uma coisa que a gente pode estar atento é a nossa família, precisa da nossa atenção. E dar atenção para o outro também. Nós falamos das gentilezas. Uma coisa que a gente pode continuar fazendo, porque é muito bom, é estudar, né, gente? E a gente aprendeu hoje, ser gentil. Nós não devemos deixar de fazer isso. E como a gente viu lá no início, não está em extinção? Então, vamos continuar. Vamos trabalhar para que isso continue. E aí a gente tem uma lição. Com essa dinâmica do autoexame, a gente vai olhar para dentro da gente. E a lição que a gente tem é que essa dinâmica, a dinâmica você sabe, é um tipo de exercício que a gente pode usar para a mente e para o corpo. E aí ela vem nos ensinar a olhar para dentro de nós mesmos, para aquilo que precisamos melhorar. Aquilo que precisamos dar mais atenção e também aquilo que está dando certo e que precisamos continuar fazendo. Porque afinal, gente, para isso tudo, a gente tem uma solução. Precisamos ser a mudança que queremos ver. Então não adianta eu falar do trânsito, mas eu não mudo dentro de mim. Então, o que eu digo para vocês é isso. Seja a mudança que vocês querem ver. Bacana? Eu tenho somente a agradecer pela aula de hoje. O meu muito obrigada e até mais!